Olá, meu amigo médico, meu amigo que tem interesse em assuntos relacionados a empreendedorismo, medicina e direito. Seja muito bem-vindo, bem-vinda à terceira temporada do nosso podcast Ser Médico Podcast. Para nós é uma honra, um prazer ter você aqui com a gente. Sugiro que você nos acompanhe, venha maratonar junto com os episódios anteriores e eu tenho certeza que alguns insights, algumas dicas, algumas coisas novas que nós estamos navegando no Oceano Azul vai agregar valor para você, ok? Seja muito bem-vindo. Hoje nós temos a presença aqui de um querido amigo, né? Dr. Eduardo Moura, advogado. Depois eu vou te dar 30 segundos para você falar um pouquinho de você, tá? Ele faz parte da nossa equipe aqui, dos nossos apoiadores, que é o Pironte Advocacia. Temos aqui também como apoiadores, patrocinadores, a Petwell, um plano 100% digital na área Pets, e também o pessoal da ConectaDoc. Essa temporada, a terceira temporada, é uma parceria oficial com o Hospital Hipo e com o Eco Medical Center. Agradeço também a presença aqui do pessoal da X-People, branding, posicionamento, e o pessoal da OneWay, que faz aqui toda essa parte aqui de host aqui dos podcasts de forma profissional. Doutor Eduardo, obrigado pelo seu tempo e vamos lá, quero saber um pouquinho quem é o Doutor Eduardo, por favor. Bom, César, muito obrigado aí pelo convite. Bom, como você disse, eu sou advogado, sou um advogado por consequência, eu digo, na verdade sou muito mais hoje consultor do que advogado, sou advogado de formação, mas eu trabalho já aproximadamente há mais de 20 anos, já 2 décadas com compliance, comecei minha carreira lá em 2002, essencialmente na área de investigação de fraude, que o compliance no Brasil ele ainda era muito incipiente nessa época. O compliance no Brasil ele começa a ter alguma relevância a partir de 2005, mas eu já fazia parte desse cenário, fui sócio de uma consultoria aí durante muito tempo que foi vendida para uma Big Four, para uma grande empresa de auditoria em 2014. Fui compliance officer em algumas grandes empresas a nível nacional e hoje sou sócio-diretor de compliance LGPD na Peronte Advogados. A gente atua fazendo processos de implantação de áreas de compliance, planos de gerenciamento de riscos, processo de adequação à Lei Geral de Proteção de Dados, investigações defensivas também com o propósito de apoiar tomadas de decisão ou suporte a grandes leads. Então, a gente tem uma equipe hoje grande de advogados e de consultores nessa área, que é uma área que a gente... Vamos lá, César? Eu acompanho essa área há muitos anos e ela, essencialmente, a partir de 2013, 2014 e com o advento da Lava Jato, ela acabou ganhando uma roupagem um pouco diferente. Ela acabou ganhando uma ênfase um pouco diferente. E isso fez com que os processos de compliance nas empresas tivessem um aceleramento muito grande. Em contrapartida a isso, hoje existe uma posição mais madura relacionada ao compliance, estritamente vinculada ao compliance, não só por existir, não ter compliance para dizer que tem compliance. Hoje o compliance ele é visto como uma ferramenta de efetividade, de apoio à governança e de apoio à gestão. E é nessa pegada que a gente trabalha dentro do Pironte Advogados. Maravilha. E é sobre isso que nós vamos ter aí vários pontos aí para discutir sobre isso, da importância para as clínicas, para os hospitais, para os profissionais liberais e até para agregar valor à área que nós atuamos como médicos. Exatamente. Eduardo, fale para nós aqui, vamos começar então aí num timeline. O que é compliance? O que é programa de integridade? Vamos pelo início, por favor. Legal. Eu tenho, nas minhas aulas, nas palestras que eu dou, eu tenho até um slide que eu utilizo para fazer uma apresentação simplificada do que é o compliance, porque eu brinco assim, eu trabalho com compliance há 20 anos, e há 20 anos no almoço de domingo a minha avó pergunta o que é compliance. Porque não é algo muito simples de explicar, e a gente fez um slide simples de entender. Na verdade, o compliance é uma iniciativa que corre em paralelo com o processo de governança e profissionalização de qualquer negócio. Então, o compliance é uma ferramenta que, primeiro, parte sempre do pressuposto que organizações e líderes com propósito ético. Então, para você ter compliance, você começa partindo de um propósito ético. Então, você é um empresário, você é um gestor, você tem um propósito ético, você está pronto para ter compliance. A partir do momento que ele tem esse propósito ético, ele mapeia e gerencia os seus riscos, que o gerenciamento de risco é inerente, o negócio faz parte de qualquer negócio você ter risco. Isso dentro do universo médico, a gente sabe que... Então, é ter um controle
dos teus propósitos de uma forma regulamentada, se seguir Isso. uma norma. Imagine o seguinte fluxo, né? Eu tenho um propósito ético, daí eu mapeio o meu risco. Quando eu mapeio o meu risco, eu tenho um diagnóstico, eu sei o que eu vou tratar. Você sabe os caminhos. Exatamente, eu sei o que eu preciso tratar. Tá. Aí eu vou escrever política, código de conduta, vou escrever uma série de diretrizes, vou implementar uma série de controles internos para garantir que aqueles riscos estão sendo gerenciados e estão de acordo com o direcionamento estratégico da companhia. E também com as normas vigentes. Exatamente, sempre a análise regulatória ela é fundamental, ela faz parte, desculpa, mas pense assim, ó, existe uma definição hoje, se você jogar no Google hoje o que é compliance, você vai ver lá uma definição, vem do verbo to comply, que é estar em conformidade. Eu fiz isso. Estar em conformidade, César, ela é uma visão muito rasa, na verdade, porque estar em conformidade não é diferencial para ninguém. Nenhuma empresa estar em conformidade com a lei, ela faz com que ela tenha algum diferencial. Cumprir o Exatamente. quê? Norma regulamentadora, as regulamentações? Mas não é só isso. Não, porque isso é o princípio da legalidade, isso está na Constituição Federal. Não é diferencial para ninguém você ser um cidadão que está dentro da legalidade. Compliance é mais do que isso. O compliance, na verdade, ele é uma ciência comportamental. Tá? Ele é uma ciência que pensa nas pessoas, que pensa em todo o processo empresarial, ele é conduzido, via de regra, por uma pessoa. Então, ele precisa de um atestado de conduta. A pessoa precisa ter uma conduta que vá ao encontro daquele processo. E o compliance garante isso. Então, com métricas de treinamento, de monitoramento, implantação de canal de denúncia, escrever política, desenhar procedimento, é você trazer uma linha de conduta e de comportamento. E daí, assim, eu gosto de traduzir o compliance não só como conformidade, mas muito mais uma questão vinculada à integridade. Tanto que a nossa legislação anticorrupção, ela traduz para a integridade, não para a conformidade. Porque eu acho que tem uma atração maior, na verdade, nessa tradução. Então, o compliance, na verdade, é uma ferramenta de gestão, uma ferramenta importante, pujante, que traz diferença de performance dentro da empresa. Então, se você tem um programa de compliance efetivo, você vai sentir a mudança de performance. Eu tenho vários exemplos aqui que eu posso trazer de como o ambiente performa melhor. E, essencialmente, dentro do universo médico, ele é um mar de oportunidade, então, na verdade. antes de nós chegarmos na área médica, vamos falar desse lá. macro aí, que é muito interessante. Legal, sim. Né? E isso é útil para todo mundo, é para a sociedade. Né? Quando nós falarmos em integridade, em compliance, pensar que não é só no teu consultório, no teu hospital, mas em todos os lugares que você vai, você pode não só praticar, se envolver com o processo, como exigir que os outros também te tratem dentro de uma política de compliance, não é isso? Porque isso interfere na produtividade, diretamente. Com certeza absoluta, 100%. A conduta é o ser humano que vai fazer o processo andar na velocidade que ele precisa andar. E você olha o colaborador, você olha a autogestão e você olha o processo da entregas, não é isso? Isso. Ele é um processo de alinhamento de expectativas. Então pense assim, eu tenho a auto-administração, ela tem as suas expectativas com as metas, aonde ela quer chegar, o que ela quer atingir. Eu preciso, de alguma forma, comunicar isso de forma eficiente aqui e engajar essas pessoas dentro desse propósito. Então, o compliance, na verdade, ele é uma ferramenta de engajamento. Você precisa ter aceitação. Tanto que os maiores problemas em implementação de programa de compliance que eu vi nos últimos 20 anos que eu atuo na área é a rejeição. É quando você chega assim, as máximas do compliance. Eu sempre fiz assim, por que eu vou mudar? Tá? Situações em que a pessoa olha e fala assim, o cara está querendo me ensinar a trabalhar, e é o que a gente mais ouve, não, o compliance vai engessar meu processo. Por quê? Porque, via de regra, hoje... Que é o contrário a intenção. Mas, na verdade, é o seguinte, César, surgiram muitos profissionais no mundo do compliance que não estavam preparados para tal. Né? Porque como virou uma grande oportunidade, tudo que vira uma oportunidade, às vezes, acaba acarretando um pouco de oportunismo também. Entendi. Então, tem gente que entende que compliance é controle. E excesso de controle gera rejeição. E rejeição gera a morte do programa de compliance. Então, você tem que trabalhar com compliance. Uma das coisas que pouco se fala dentro do universo da implementação de compliance, fala-se muito, por exemplo, sobre adequação legal. Eu preciso adequar a empresa à lei. Mas você tem que levar em consideração a questão cultural da empresa também. Não adianta você fazer um programa de compliance que serve para A, porque ele não serve obrigatoriamente para B.
Ou seja, não é engessado, não é um software. Ele é tailor-made. Ele tem é que ser tailor-made. feito sob Ele medida. é uma Isso. assessoria contínua com envolvimento de diferentes pessoas. Que demanda amadurecimento. Você não vai ter um programa de compliance efetivo em 3 meses. Esquece. Se alguém estiver te vendendo isso, ele está te vendendo ilusão. É contínuo. Contínuo, e ele pode começar pequeno, ir crescendo, e tomando força, e tomando corpo, sabe? Todo o processo de aculturamento, de treinamento, de orientação em relação à ética. Você demonstrar aos colaboradores, por exemplo, que ser ético é positivo. Né? Porque a gente vem de uma cultura, e daí a gente está falando de uma cultura nacional. Né? Eu sou de uma geração ainda que foi criado dentro da cultura da lei de Gerson, que era a lei que imperava no nosso país até pouco tempo atrás. Perfeito. Os nossos filhos provavelmente estão sendo criados de forma diferente do que a gente foi criado, mas eu fui criado numa época onde a gente olhava a situação e se satisfazia com aquilo. Falava, é assim, o Brasil é assim, a gente tem que se satisfazer com isso. Eu acho que essa nova geração está vindo para mudar essa visão. E a gente, como formador de opinião, agora tem essa obrigação de pagar esse legado para trás, né? De apagar, na verdade, essa visão equivocada em relação a eu preciso me dar melhor. Não, quando você trabalha o teu ecossistema em prol de um propósito maior, você consegue conduzir isso de forma mais suave e engajada. Então, aquele empresário à moda antiga, que é o cara que quer ter lucro só para ele a todo custo, ele tem uma tendência a perder força dentro desse novo universo. Tanto que você vê que as startups, elas utilizam essa terminologia de ecossistema, porque o ecossistema inteiro precisa crescer para você conseguir angariar tudo que você quer dentro desse universo. É sensacional. Olha, assim, a gente que está inserido nesse meio, eu vejo como é importante essa política de integridade, né? Os processos de integridade, compliance. Eu queria falar um pouquinho sobre na prática mesmo, sabe? Hoje, ainda não chegando na parte de saúde, mas assim, para o nosso ouvinte, você que está nos assistindo, entender. Nós estamos tendo essa oportunidade aqui de ouvir de um especialista em compliance e programas de integridade. Quando que uma empresa, ou que tamanho de empresa, pode já solicitar uma consultoria para implantar essa política de compliance? Quando que vocês sugerem? Sabe? Existe não tem primeiro o tamanho não é o que define. Eu já fiz implantação de programa de compliance para startup com dois sócios e para empresas com 10, 15, 20 mil funcionários. Não tem um parâmetro. Você consegue. Nós vamos implantar no Ser Médico, hein? Você consegue implementar, exatamente. Olá, pessoal. Você consegue implementar em qualquer tipo de estrutura. O que, na verdade, vai determinar é, primeiro, o ânimo do gestor inteiro. Então, por exemplo, por que uma startup pequena precisa de compliance, que a gente chama de compliance by design, que é a empresa já nascer com o conceito de compliance? Vamos imaginar uma empresa que tenha, por exemplo, uma situação regulatória muito complexa, ou uma startup que já está sendo preparada para negociar com a ordem pública. Então, a gente precisa já preparar ela dentro do conceito de um relacionamento com o agente público. É quase como se fosse obrigatório, né? Porque faz parte do jogo. Faz parte do core business. Ela está vinculada ao core business, né? A gente atende lá no escritório várias empresas que vivem da negociação com órgãos públicos e estatais. E eles exigem, né? Ou pelo menos é uma garantia tua dos riscos que você está sujeito, né? Que multas altas. Exatamente. Então, assim, a ênfase de um programa de compliance na prática ela é dada pela gestão de risco. Por exemplo, uma coisa que eu tento desmistificar nas minhas aulas e nas minhas conversas, o pessoal fala sobre o compliance trabalhista, o compliance criminal, o compliance... Na minha opinião, isso não existe. Compliance é uma matéria. E a ênfase do processo de compliance vai ser dado pela tua matriz de risco. Então, se a tua matriz de risco diz, por exemplo, que o teu problema na tua empresa ele é relacionado à anticorrupção, ele é relacionado a relacionamento com agentes públicos, o teu programa de compliance vai ter uma ênfase anticorrupção. Mas a empresa inteira vai estar sujeita à política de integridade. A empresa inteira. Não somente um setor, não é isso? Exatamente. Pelo menos é uma recomendação de vocês. Isso, o código de conduta, na verdade, ele tem que ser, inclusive, simples e sucinto, porque ele vale desde o CEO da empresa até a equipe de limpeza, até a equipe de compras, então é para o lado, para cima, para baixo, para todo lado, ele tem que valer, ele tem que ser único. O que vai dar uma ênfase mais técnica, assim, é, por exemplo, eu faço um código de conduta que serve para a empresa toda, tá? Lá no código de conduta, essa empresa que eu coloquei como exemplo aqui, ela se relaciona com agentes públicos de uma forma mais efetiva. Então, isso quer dizer que eu preciso ter uma política de relacionamento com agentes públicos muito severa. Ela vai estar descrita num parágrafo lá no Código de Conduta, por quê? Porque esse todo mundo precisa saber. Agora, o meu time comercial, o meu time de licitações, que é aquele que está lá na frente, ele vai ter uma política específica, um treinamento específico, uma orientação específica, porque eles precisam. Então, você não dissipa energia onde você não precisa. Não adianta você fazer um treinamento de relacionamento com agentes públicos para os 1.000 funcionários da tua operação, sendo que 50 deles só se relacionam com agente público.
Então, essa inteligência e a maturidade que o processo de gestão de riscos traz. Entendi. Por isso que eu costumo dizer que um processo de compliance sem gestão de risco é a mesma coisa de você ministrar um remédio sem fazer um diagnóstico. Entendi. E tudo isso é mapeado. Ou seja, entra... Tudo isso tem técnica. Tem técnica, Hoje, né? por Tem exemplo, fases. existe uma ISO, tá? Existe uma norma ISO específica para programas de compliance, que é a ISO 37301. É uma ISO que ela entrou, né, em vigor no final do ano passado. Ela é uma ISO já certificável, então a gente já conduz processos de certificação para os nossos clientes na ISO 37301. E é uma ISO que traz todos esses parâmetros. Que regras você precisa para ter um compliance efetivo? Porque aqui a gente tem mais uma pegadinha, César, que a questão é a seguinte. E por isso que o universo do compliance está em polvorosa. A gente tem a seguinte situação. A nova lei de licitações, a 14133, ela fala que as empresas que negociam com a ordem pública em grande vulto vão precisar demonstrar efetividade do seu programa de compliance. Ou seja, querem ver na prática o resultado. A legislação antiga falava só sobre a presença de programas de compliance. Agora ela está exigindo efetividade. Resultado. E essa palavra muda muita coisa, porque demonstrar efetividade num programa é muito complexo. Então, antigamente, o que aconteceu? Quando a 8666 começou a exigir os programas de compliance, né, quando os órgãos começaram a exigir programa de compliance, por conta até da lei, nossa lei anticorrupção, que é a 12846, as empresas começaram a implementar programa de compliance que a gente chama para inglês ver. Coloca um código de conduta, um canal de denúncia que cai no telefone da esposa do dono da empresa para dizer que tem, para poder participar de licitação. E isso é fraude de licitação. Isso é coisa muito séria. Então, a nova legislação, já pensando nesse cenário, falou, não, eu não quero só a presença de programa. Você tem que demonstrar que ele é efetivo. E aí, essa norma ISO vai fazer toda a diferença. Aí ela vai ser o pulo do gato, porque a certificação ISO, a certificação Proética, a certificação AgroMais, a certificação InfraMais, essas certificações que são algumas que vêm de próprios órgãos públicos, como Proética, que é uma certificação da Controladoria Geral da União, ou certificações privadas, como a ISO 37301, a ISO 37001, que é anticorrupção, a 37002, que é de canal de denúncia. Eduardo, quero explorar agora esse assunto na área médica. Legal, ótimo. Na área de saúde. Muito tá? bom. Como é que fica todas essas leis que você está colocando, mas de uma forma assim muito simples para o médico poder acompanhar a ideia, o conceito de aplicar isso dentro de um hospital ou dentro de um consultório, ou um médico autônomo que de repente ele se interesse pelo assunto, pelo menos para ter um código de conduta, de ética. Vocês conseguem associar isso com alguma regulamentação do conselho, com alguma norma ISO de algum hospital? Como é que, na prática, hoje na saúde, você está vendo esse assunto? Olha, ainda no universo da saúde a gente tem um mar de oportunidades, como eu falei, porque ainda é um pouco incipiente, ainda não é algo que você consegue me citar alguns pontos já que, de repente, mais são procurados, ou que você vê na tua experiência uma oportunidade maior? Olha, César, dentro do universo público, tá? Os hospitais públicos, por exemplo, os hospitais de administração mista ou de administração pública, esses já estão correndo atrás de processos de compliance por conta de... fornecedores, licitações... Exatamente. Tá? Então, e eles entram nas mesmas regras do compliance geral? A geral? ordem pública ela tem a mesma regra, a mesma lei que vale para o privado, vale para o público. E o grande questionamento dos tribunais de conta, por exemplo, em relação a essa questão do compliance se você é um órgão público que vai exigir do fornecedor um programa de compliance, como é que você não tem um programa de compliance para exigir do fornecedor? Com que parâmetros você exige do fornecedor? É uma cadeia? É uma cadeia. E essa questão da cadeia, né, é um termo um pouco jurídico, mas essa cadeia ela ocorre essencialmente por uma questão. A nossa legislação anticorrupção ela traz uma responsabilização de caráter objetivo aos atos de corrupção relacionados às sanções dessa lei. Então, pense no seguinte. Se eu, empresa, tá? Eu tenho aqui a minha empresa. Eu tenho um advogado, por exemplo, que tem uma procuração, um contrato de honorários que representa a minha empresa. Se este advogado vai num órgão público e corrompe alguém e comete uma corrupção ativa, por exemplo... ele vai responder na pessoa física, né, pelo crime, mas a minha empresa vai ser objetivamente responsável, porque eu tinha a obrigação de treinar esse advogado e dizer que ele não tinha o direito de cometer aquele ato. Aí é aquela efetividade. E isso traz uma responsabilização objetiva aqui. Então, eu, como empresa, passo a exigir dos meus fornecedores que eles tenham as mesmas regras de conduta para trazer uma salvaguarda legal para mim.
Então, essa reação em cadeia, que a própria LGPD, que eu acho que o Pironte, na vinda dele aqui falou, Exato. ela é a ordem lógica é a mesma. E o legislador foi muito feliz Se quer dar uma nisso. pausa, um abraço para o meu grande amigo Pironte, Rodrigo Pironte. Admiramos o trabalho de vocês. Obrigado, doutor. Ele Vamos lá, desculpa, só para fazer uma... Figura sensacional. E assim, então essa visão da objetivação da responsabilidade criou essa reação em cadeia. E isso dentro do universo médico também tem sido cada vez uma verdade. Né? Então, assim, isso vale para hospitais privados e públicos. E públicos. Assim, mas vamos falar do gestor privado, tá? Vamos falar do médico privado, do gestor privado. Eu acho que o que falta para esse universo ainda é o médico, o gestor de hospital, né? o dono de hospital enxergar o compliance como um investimento e não como um custo. A gente sabe, né, que fazer uma gestão de uma estrutura médica não é simples, os custos são altos, né, os investimentos são altos, né, a gente tem que ter uma gestão muito eficaz. E se o médico, se o gestor passa a enxergar o compliance como algo que vai agregar valor ao branding dele, pense na seguinte situação, você imaginar que você vai ser atendido por um hospital que tem um código de conduta, que tem regras, é a minha que tem políticas. O investidor, o acionista, o dono que você usou do hospital, que é um termo que a gente não usa muito hoje, mas é o responsável maior, o diretor técnico, o diretor... Sim. A alta administração. A alta administração... Esse é o termo da ISO, inclusive. Do hospital. Quando ele vai investir numa política de compliance, ele tenta ver quais são os resultados na prática que isso vai trazer. Você consegue me pontuar algumas coisas assim práticas de como que o cliente final dele, que é a percepção do paciente em relação a todo o ecossistema de saúde que ele está dentro, que é a parte do hospital de tecnologia, a parte de hotelaria, a parte do corpo clínico, como é que o cliente final, que é o paciente, vai ter essa percepção que aquele hospital tem uma política de integridade, uma política de compliance? Eu acho que o primeiro Eu fui claro com a pergunta ou não? Com certeza, 100%. Para ver o resultado, 100%. Na prática. Eu acho que a primeira forma de sentir o resultado é no atendimento já. É no teu corpo de atendimento. Você já vê que a forma... Atendimento clínico dos médicos. Dos médicos, dos enfermeiros, dos recepcionistas, do time, do corpo inteiro. Né? Porque então, eles precisam estar integrados num comitê lá, de repente, específico do comitê de ética. Comitê de ética, exatamente. E que todos, independente da liberdade ou não vamos falar que eles não têm a liberdade de atuarem como médico, mas eles seguem uma conduta. Vamos separar a função médica da função empresarial. Exatamente. Isso é importante destacar, porque... Esse é um assunto sensível para o médico. O médico não consegue diferenciar isso. Mas vamos pensar, é muito semelhante com a advocacia. A gente faz programa de compliance, tem um programa de compliance muito robusto dentro do escritório. E nós temos o Estatuto da Advocacia. Certo? Então, nós, advogados, somos regidos por um instituto, por uma lei federal. Tente jogar isso para o médico que está aí do outro lado nos assistindo, entender ele como médico. Como é que ele vai entender essa conduta? Ele, como médico, também tem uma lei que rege, né, e que rege a conduta dele como médico, como profissional médico. Mas dentro de uma corporação. Dentro de uma corporação, ele é um funcionário, ele é um gestor, ele é alguém que tem que seguir regras. E tem que ter uma conduta que é esperada pela empresa. Ponto. Então, separar essa visão do profissional médico do profissional que é colaborador de uma empresa. Né? Quando você é colaborador de uma empresa, você tem uma norma ali dita que ela precisa ser seguida. Obviamente, ela não pode ir de encontro com a legislação maior. Então, por exemplo, eu tenho uma regra lá no Estatuto da OAB, por exemplo, dentro do meu escritório, que eu não posso infringir com o meu Código de Conduta, dizer diferente do que diz a lei, porque daí é não compliant, ele está fora da realidade legal e regulatória do país. Então, óbvio que o Código de Conduta, por exemplo, de um hospital, ele tem que seguir toda uma regulação. É super complexo fazer um processo de compliance dentro de um hospital. Eu já fiz alguns, tanto em hospital público como privado. Imagina, é muito complexo. Porque você tem que fazer um estudo regulatório muito bem feito, porque nada pode conflitar com aquilo que é regulado por lei. Tá? Mas as melhores práticas de mercado têm que ser trazidas. Né? Discutir questões de assédio sexual, de assédio moral, que o compliance discute o tempo todo. Treinar, orientar. Você tem um canal de denúncia para os colaboradores. Não é um canal de denúncia para os pacientes. É para os colaboradores internos, porque ali existe uma relação de trabalho também.
Não é só uma relação médico-paciente. Existe uma relação de trabalho entre os colaboradores. O médico interage com a enfermeira interage com o recepcionista. Então, essas relações humanas precisam ser parametrizadas por uma regra de conduta. E o compliance apoia nesse processo. Então, isso vai trazer como resultado prático um ambiente mais ético, mais coerente com as regras, com as melhores práticas de mercado. Consequentemente, esse time vai performar melhor e, consequentemente, o paciente vai entender e vai enxergar isso. Eu fico pensando o seguinte, né? Imaginar que eu vou me treinar num hospital que tem uma regra de conduta, que tem um código de conduta, que tem... Isso vai fazer pensar... Você vai perceber. Eu que entendo de compliance, eu já percebo o processo, né? Pô, isso aqui tem rastreabilidade, isso aqui não tem. Esse meu prontuário, será que ele vai estar rastreável? Se eu vou conseguir acessar, isso aqui dá um problema. Então, essa questão da evidenciação e da rastreabilidade é outra coisa que o processo de compliance agrega muito, né? E a implementação de controles internos. Está dentro de um sistema que interfere na produtividade do hospital. Com certeza. E talvez aqui, me corrija se estiver enganada, o terceiro ponto seria até, de repente, porque hoje toda a estrutura empresarial, uma corporação, seja um hospital, seja uma clínica, ela pode mais tarde vir a fazer um processo de aquisição. Aí nem se fala. Aí quando a gente está falando em M&A, daí a gente tem uma situação... Esse é um ponto que pode agregar um valor enorme, até ser um pré-requisito, não é isso? Isso, até voltando na pergunta anterior que você fez, quando que a pessoa vai pensar em compliance? Exato. Quando que uma startup começa a se preocupar de verdade com compliance? Quando o fundo bate na porta, manda due diligence e fala assim... Daí ela corre atrás. Como é que é teu sistema de compliance? Porque para o fundo de investimento isso faz muito sentido. Importante. Até para você ver se o sistema de compliance da empresa que você está adquirindo tem fit com a tua cultura. Exato. Tá? Então, isso hoje... Assim, e até pelos passivos, né? Que pode vir a ter. Exatamente. Até para você entender quem você está trazendo um monte de gente para dentro da tua casa, quem que você está trazendo. Isso quando a gente está falando em incorporação ainda, quando a gente está falando em fusão, é mais complexo ainda, porque a gente está pegando uma cultura A, uma cultura B e está fundindo dentro de um lugar só. Né? Quando é um fundo de investimento, ele vai pensar mais em risco. Né? Se esse cara tem um compliance bem efetivo, ele tem um cenário de risco mais controlado, o investimento é mais seguro. Ponto. Essa é a métrica. Agora, quando a gente está falando em incorporação, tem um fit cultural aqui, um fit cultural aqui, eu preciso casar esses dois fits. Funciona? O sistema de compliance deles bate com o meu ou nem tem sistema de compliance? Como é que essa turma vai se agregar ao meu? Então, nesse cenário de fusão e aquisição, nesse mundo agora, né, dos mercados de VC, faz muito sentido ter compliance. Faz muito sentido. E no início aqui do nosso bate-papo, você falou que algumas empresas já nascem com esses insights, com esse mindset de compliance, né? Mesmo sendo somente um credo, sabe? Aqueles antigos credos de conduta. 1, 2, 3, 4, 5, mas já tem uma sementinha que vai virar um programa de integridade. Exatamente esse o ponto. Exatamente, você pegou exatamente o espírito. Quando a gente faz, por exemplo, código de conduta para startup, eu gosto de fazer assim. Então, logo no início já vale a pena, de repente, trocar uma ideia, sim. Né? E não é um código complexo. Eu gosto de fazer código para startup assim, 10 bullet points. Siga isso aqui, que são as sementinhas que nós vamos plantar no programa. Os 10 mandamentos. Daqui a gente vai desdobrar tudo que vocês precisam ter lá para frente. Mas vamos definir 10 coisas que são de fato importantes para vocês dentro da cultura da tua empresa. Então, por exemplo, já defini no começo. A minha empresa vai se relacionar com a gente. A minha empresa não vai aceitar nenhum tipo de corrupção. Isso vale para um consultório. Lógico. Com certeza absoluta. Com certeza absoluta. Que bacana. Eu queria aqui lançar um desafio um dia aí, uma pergunta, isso que meus colegas vão brigar comigo, mas eu vou lançar. Você, médico, que trabalha em consultório, seja em grupo, coloca aqui para nós, marque o nome da tua instituição, só para a gente saber se realmente já existe uma política de integridade, um processo de integridade, uma política de compliance dentro do seu consultório, da sua empresa, porque nós gostaríamos de saber. Eu acho que isso é muito importante se a gente conseguisse espalhar esse conceito, porque é muito cultural. Sim. Né? É um desafio enorme na área médica a gente tentar integrar a alta gestão dos diretores médicos com o funcionário, o colaborador que está na parte ali de agendamento, e todos têm que ter esse canal, inclusive o canal de denúncia que você falou, né? Sim, o canal de denúncia aos colaboradores. Para que você traga as queixas que chegam do colaborador, em virtude de várias situações. Para que você amplie o teu espectro de visão sobre possíveis riscos que venham a se materializar dentro da tua empresa. Eu acho que o empresário brasileiro ele é um empresário muito pouco preparado para a intempérie.
muito pouco preparado. Eu também acho. Então a gente pensa no seguinte, o plano de gerenciamento de risco, que faz parte do sistema de compliance, ele permite que você, primeiro, avalie qual é a probabilidade daquele risco se materializar dentro da tua operação. Se ele se materializar, qual é o impacto que ele vai gerar dentro da tua operação. E caso ele se materialize, eu tenho um plano de contingenciamento. Eu sei o que eu vou fazer. Você já pensou lá atrás no que você ia fazer. Então você está preparado para aquela situação, independentemente do que acontecer. Trazer um dado engraçado, que é o seguinte. Nós vivemos a pandemia, ninguém estava preparado para essa pandemia que assolou o mundo. E nós temos vários clientes com sistemas de compliance, com matrizes de risco. E a grande maioria deles não tinha previsto na matriz a possibilidade de uma pandemia. Salvo os nossos clientes japoneses. Os clientes que têm operação, né, que são multinacionais japonesas, já tinham a Talvez pandemia. pelas catástrofes, né? Pelo matriz, histórico, pela cultura deles. É cultural. Pela cultura deles. Então, eles já tinham um plano de contingenciamento, um business continuity plan. Então, parou aqui, a gente já sabe como trabalhar em home office. Uma semana a empresa estava operando. Teve gente aqui que patinou 2, 3 meses e não conseguiu. Teve gente que perdeu o negócio durante esse processo pandêmico exatamente por não estar preparado para ele. Até vamos pensar no restaurantezinho que não tinha delivery. Até ele operacionalizar o processo de delivery dele, ele já teve um problema seríssimo e Eduardo, podia ser interessante, né? A gente teve alguns contratos de relação, seja contrato com empresas, sabe, de aquisições ou não. Hoje sempre tem alguma cláusula relacionada à pandemia, né? Como isso entrou, essas intempéries, essas catástrofes entraram para a gente parar e dizer assim, pessoal, a gente tem que começar a pensar que isso existe e vai nos afetar, pode nos afetar, né? Sim, e o aprendizado, né, ele é válido. Você tem que trazer isso para dentro agora dos processos de gestão de risco. Todas as matrizes Todas as matrizes têm deve ter, eu não conheço as matrizes, mas deve ter alguma coisa relacionada a isso. Dentro do universo público ainda, onde a gente tem as matrizes de contratos públicos para as concessões de longo prazo ou para as licitações de grande vulto, que você tem a matriz de risco do contrato, todos agora prevêem como que você vai agir num caso de uma pandemia que vai ter vai ter um critério de exceção grande. Eduardo, partindo já para aquele conceito mais das aquisições, né, das empresas grandes, como é que você vê isso dentro do ESG, né, que tem agora a sustentabilidade, não é isso? Isso. E daí eu já queria que você pegasse um pouquinho desse gancho, a gente não tem muito tempo, mas eu queria que você falasse um pouquinho, assim, de uma forma bem objetiva, qual a relação com a governança? Vamos lá. O ESG, na verdade, ele não é algo tão novo assim. O ESG, na verdade, ele vem... Quem criou essa moda do ESG foi o BlackRock, que é um fundo, né, que é um dos maiores fundos de investimento no mundo, que criou essa tendência dizendo assim, a partir de agora nós só vamos investir em empresas ESG. O que é o ESG? ESG são empresas que se preocupam com o ambiental, com o social e com a governança. A parte ambiental, ela já é tratada há muito tempo dentro do universo empresarial, é algo que tem essas iniciativas até de greenwashing, uma pessoa que diz que é ambiental, mas na verdade não é ambiental, isso a gente viu acontecer muito. Então, essa questão da sustentabilidade, as ODS, etc., tudo isso já há muito tempo vem caminhando. Tá. O que o ESG fez foi trazer uma ordem lógica, uma ordem mais técnica para isso ser demonstrado. E o G, na verdade, a tua pergunta faz muito sentido, por exemplo, porque é a governança que fez todo sentido dentro desse universo. Então, o ambiental tem métricas, né, técnicas que definem o que precisa ser feito, certo? Tá. O social também hoje já existe, né, a parte de diversidade e inclusão, toda a parte de apoio à comunidade, etc., que precisa ser observado, mas a governança que trouxe a técnica, que trouxe o como vai ser feito, como vai ser controlado isso. Então, a métrica de governança traz a primeira profissionalização da gestão, que dentro do Brasil, onde a gente tem um universo de empresas familiares muito grandes, esse processo de governança ele é importante para o crescimento. Mas então, não é moda mais. Não. É isso que eu queria chegar nesse ponto. Não, hoje o que a gente vê dentro do universo a gente atua bastante com diagnósticos de ESG dentro do escritório. A gente tem um produto específico para apoiar os clientes, essencialmente os clientes que querem fazer captação de dinheiro de fundos de investimento que tem esse foco em investimento ESG. Mas quando você faz a implantação desses programas de compliance, necessariamente você envolve esse programa junto com governança, com esse assunto? Vamos lá. O compliance ele está dentro da governança. Então pegue o E, o S e o G. O compliance ele está dentro da governança porque ele é uma ferramenta do G.
Mas Exato. ele versa sobre aspectos tanto do E quanto do S. Então, por exemplo, diversidade e inclusão. Diversidade e inclusão hoje é considerado uma viga dentro do universo do Ou compliance. seja, sem isso não existe funciona. compliance. Se a tua empresa não tem iniciativa de E diversidade a e gente inclusão, pode não tem como. tombar esse assunto para hospitais. Ah, com certeza É absoluta. onde eu quero chegar. Dizer assim, então, esse negócio que o ISG e ISND, que são, né, em inglês, os prefixos em inglês, isso faz parte também hoje, dentro de um plano estruturado, de um grande hospital, ter. Com certeza, até para atração de investimento. A gente está falando, Maravilha. né? A gente, por exemplo, tem uma parceria muito legal lá com o escritório com o Hospital Pequeno Príncipe, que tem a primeira unidade hospitalar carbono zero do Brasil. Então, esse tipo de iniciativa para um hospital filantrópico, né, que tem, né, terceiro setor, faz todo sentido. Para atração de investimento internacional, por óbvio, né, que os investidores vão pensar nesse perfil de investimento linkado ao terceiro setor. Né? Então, existe sim um diferencial competitivo, inclusive, né? Pensando, né, eu quero crescer meu hospital, quero vender para um grande grupo. Né? Se você for pensar nesse sentido, o SG faz... É um diferencial. Com certeza. E até a questão da gestão reputacional. Eu estou Inclusão, inclusão, diversidade, todo o processo de apoio à comunidade, que o hospital tem esse mote, né? Tipo, meu hospital está inserido dentro de uma comunidade. O que eu faço para o meu entorno aqui? O que eu estou ajudando no meu entorno aqui? Então, essa questão do social pega bastante. O ambiental nem se fala, né? Tô falando, né, você joga a parte de resíduos, gestão de resíduos dentro do hospital é super crítico, né? Regulamentado, inclusive. E a parte de governança agora é que eu acho que é onde tem muita oportunidade. Porque se você for olhar, todo hospital já se preocupa com o ambiental. O social é algo que faz parte da discussão também, mas os aspectos de governança eu acho que ainda precisam caminhar bastante. Né? Você fazer a constituição de um conselho de administração, você trazer um CEO, um CFO, você profissionalizar a gestão para performar bem e reverter isso em prol dos pacientes. Então, acho que todo esse processo de profissionalização ele faz muito sentido dentro de um país que ainda não, né, a gente ainda não é um país tão profissionalizado. Então a gente tem muita oportunidade. Eu acho que o empresário, né, da área médica que enxergar o compliance, a governança como algo que pode trazer um diferencial, vai apostar num cavalo vencedor. Que bacana. Eduardo, show, sabe por quê? Porque eu vejo que você se transborda conhecimento técnico. E é um assunto realmente pesado, né? Muito, é que eu gosto muito, eu faço há muito muita tempo. lei, sabe? Mas eu acho que você colocou de uma forma assim bem objetiva, bem clara, né? Eu tentei deixar um pouquinho mais simples para nós médicos aqui, mas eu confesso que achei muito interessante e tenho certeza que o nosso ouvinte que está do outro lado também vai achar, porque realmente é importante. Que bom. Não pode ser deixado de lado. Eu acho que o tempo que eu faço isso já me permite ter uma visão mais madura. Então, eu tento não encher muita linguiça, porque falar bonito em relação à compliance é fácil. Tem várias... né? E quando você vai falar algo que o pessoal domina pouco, é muito fácil de você enrolar. Então, eu tento ter um approach mais real em relação, mais maduro, mais real. Eu sei o que funciona e eu sei o que não funciona. Eu acho que, assim, eu costumo dizer para os meus alunos, uma das máximas do compliance é que o erro, ele gera aprendizado. Eu trabalhei numa empresa norte-americana que tinha na primeira página do código de conduta deles assim: nós vemos riscos como oportunidades. E isso marcou a minha vida, porque dentro dos erros existem os aprendizados. Então, eu sou um cara que entendo bastante compliance porque errei muito. E quando eu falo em relação à compliance, eu falo sobre aquilo que eu sei que dá certo, eu sei que tem diferencial, eu sei que funciona. E eu acho que é por isso que a gente consegue ter esse destaque que a gente tem hoje no mercado, porque a gente tem um approach muito real, um approach mais empresarial e menos jurídico sobre o compliance. Sensacional. Eu lembro aqui que o Eduardo é sócio responsável pela essa área de política de integridade, de compliance e governança do Pironte Advogados, que estão apoiando essa terceira temporada do Ser Médico Podcast. Muito bacana se trazer essas informações. Tenho certeza que pode vir a contribuir muito para os médicos, para os hospitais, para os consultórios. Quem tiver alguma dúvida é só procurar o Dr. Eduardo lá no Pironte. Eu vou fazer aqui uma brincadeira, como eu sempre faço, tá? Eu não sei se você veio preparado ou não, mas toma uma golinha de água, por favor. Assim você fica mais... Eu não vim preparado porque eu vou fazer ela de verdade. Então, é isso aí. Vamos lá, não me preparei. E é assim que nós gostamos. Tá? Que sair na aqui cabeça, tudo é verdade. Eu vou falar. Inclusive aqui nós temos a oportunidade, não sei se você está sabendo, nós estamos fazendo uma live.
né? Nós estamos ao vivo, não é isso, Marcela? Legal. Se tiver depois alguma pergunta, levanta a mão aí que nós vamos aproveitar o tempo do doutor Eduardo aqui para poder, de repente, dar mais uma pincelada em algum assunto específico. Tá Legal. bom, pessoal? Um livro. Um livro. A Boa Sorte. A Boa Sorte. Esse é Melhor bom, hein? livro que eu já li na minha vida. É livro de cabeceira. Eu dei esse livro pro meu filho. Você acredita? Eu dei para minha filha faz um mês, eu dei esse livro para ela. E eu quero que meu filho leia também. Sensacional. É um livro pequeno, né? Eu não lembro o autor. 75 páginas, eu não lembro. No final de semana, esse filho, segunda-feira, me conta o que está nesse livro, A Boa Sorte. Que nós criamos, né, muitas oportunidades na vida em situações assim... Todo ser humano tinha que ler esse livro. Eu acho que é uma lição de vida muito importante, porque se você implementa esse mindset na tua cabeça, você tem uma tendência a ser um vencedor, eu acho. É isso aí. Um filme. Um filme. A Outra Face. A Outra Face. Gosto do Nicolas Cage, muito. Show. Muito. Apesar de ultimamente não ter muita coisa boa dele, mas ele é muito bom. Fala um pouquinho da tua família. O que significa família para você? Nossa, César, família é tudo. Família é tudo. Eu acho que, assim, eu trabalho com o que eu trabalho hoje muito mais por um propósito de vida do que por uma questão financeira. Eu acho que isso tem muito a ver com a forma como é a minha família, né? Eu sou um curitibano, família tradicional aqui de Curitiba, minha família é daqui. Sou filho de um delegado de polícia, de uma servidora pública, mas uma família muito unida, uma família que se respeita muito, uma família que tem um código de conduta tácito, implementado e que funciona muito bem. Então a minha família... Eu não tenho dúvida. Para você trabalhar nessa área, você só conseguiria se realmente se fosse assim e estivesse inserido no meio assim. Sim, sim. Né? Então, isso é muito família bacana. É tudo. Família é tudo. Eu vivo para os meus filhos, eu vivo para minha esposa, eu vivo para... Eu entendo como família, eu abro um pouco o espaço, né? Os meus sócios fazem parte da minha família, porque a gente vive intensamente muito a vida na Perunte Advogados. Então, eu tenho uma grande família e é por ela que eu faço tudo que eu faço. Então, a família tem um significado absurdo para mim. Parabéns. E você sabe que vocês se transmitem essa cultura do escritório. A gente se gosta de verdade. Eu percebo. Né? Isso é muito de cultura, né? E diz que a cultura vem de vocês, que estão no dia a dia ali, sempre trabalhando essas questões éticas, né? Essas questões os clientes até acabam sentindo isso. A gente, de fato, tem uma sensação de família, de proteção, de cuidado. E eu acho que isso acaba impactando na qualidade do nosso trabalho também, porque a gente se cuida, a gente se protege, a gente não deixa ninguém errar. Então, acho que isso faz todo sentido dentro do nosso universo. Muito legal. Maior riqueza? A maior riqueza, com certeza, são meus filhos. Quantos filhos você tem? Eu tenho 2 e mais um que está para vir. Eu tenho uma menina de 17 anos, a Maria Eduarda. Eu tenho um menino de 13, que é o Leonardo. E agora está no forninho a Carolina, que vai chegar em dezembro. Dezembro? Felicidades. Sim. Muito bacana. Completa essa sentença para mim. Tempo é? Tempo é importante e escasso. Como é importante, né? Já estamos metade do ano, mas 3 meses, novembro, terminou. Desesperador. Tempo hoje Tempo, na verdade, é um tesouro. Acho que cada vez mais a gente tem que tratar o tempo como um tesouro. Então, aproveitar... Eu acho que a gente tem que cuidar do tempo muito mais em relação à qualidade do que à quantidade hoje. Porque a quantidade a gente sabe que ela está cada vez mais comprimida. Agora, a qualidade, então, assim, né? Sempre que puder... ler um livro, aproveite aquele momento. Sempre que você puder assistir um filme, aproveite aquele momento. Sempre que você estiver com a tua família, aproveite aquele momento. Aqui e agora. Isso. Vive intensamente cada momento, porque eles estão passando cada vez mais rápido. Bacana. Uma mensagem final. Uma mensagem final... Aqui fique bem à vontade, se quiser falar de algum projeto de vocês, tá? Esse é o espaço que nós abrimos de coração para vocês, tá? Não, fique obrigado. bem à vontade. Obrigado. Bom, eu acho, assim, eu queria deixar como mensagem final... eu acho que a importância da integridade na vida de todo mundo.
Eu acho que quando a gente começa a trabalhar com compliance, eu falo isso para os meus alunos, você passa a se perceber dentro de um ambiente de uma forma diferente. Então pense no seguinte, antes de trabalhar com compliance, eu não me preocupava tanto em parar o meu carro na guia rebaixada do meu vizinho. Uma coisa super simples, vamos pensar. Depois que você começa a trabalhar com gestão de risco, você começa a trabalhar com cenários prospectivos, a tua vida começa a ser vista de uma ótica diferente. Então, hoje, por exemplo, eu não estaciono o carro na frente da guia rebaixada do meu vizinho, porque se ele tiver uma emergência médica com o filho dele, ele precisar sair rápido e eu estiver tomando banho, eu não vou tirar o meu carro na hora e ele pode ter uma consequência muito severa por conta de uma ação simples de não conformidade que eu tive. Então, esse efeito borboleta, né? Você entender o quanto as tuas ações impactam na vida do outro, eu acho que é algo que todo ser humano precisava conhecer e ter essa percepção, né? Que as tuas ações aqui elas vão reverberar de forma positiva ou negativa. Então eu acho que assim, eu tenho um propósito e esse propósito ele está muito alinhado com o que a gente pensa dentro lá da Pironte Advogados, de que o compliance ele tem uma função social muito importante. Porque se eu consigo trazer a cultura da conformidade, trazer esse espectro de percepção aos colaboradores que eu interajo diariamente nos meus clientes, eu de alguma forma eu vou estar propagando algo positivo, vou estar trazendo um nível de consciência às pessoas diferente, e isso tem tudo a ver com o meu propósito de vida e com o que eu quero fazer pro resto da minha vida até eu morrer. Eu não quero me aposentar nunca disso, porque eu acho que essa é a gasolina, essa é a energia que move a minha vida de forma geral. Eu acho que isso essa energia pode motivar e comover as pessoas de uma forma diferente também. Então a mensagem que eu quero deixar busque entender o quão a integridade pode fazer a diferença na tua vida. Às vezes não a curto prazo, mas a longo prazo, e qual é o legado que você quer deixar para frente. A gente, ali na Pironte Advogados, acho que a gente tem essa sensação de família, por quê? Porque todos ali estão alinhados para o mesmo propósito. A gente quer ir para o mesmo lugar, a gente tem os mesmos valores, os mesmos conceitos. Né? E, assim, somos um time absolutamente jovem, muito disposto, com um conceito de advocacia muito diferente. A gente tem um modelo mais startup, menos formal, mais hands-on. Então a gente trabalha junto com os clientes, a gente vive a dor do cliente, a gente está junto com o cliente, e isso faz com que a gente tenha um nível de retenção de clientes muito grande. Quem entra ali nunca mais quer sair, e essa é a meta, né? A gente hoje não tem uma política comercial de expansão muito agressiva, exatamente porque a gente se preocupa em manter quem já está dentro da nossa carteira, que faz parte da nossa família também. Muito bacana. E você transpira isso, sabia? Obrigado. Não tem como negar. Obrigado. Tá? Então, parabéns pelo trabalho. Obrigado, tá? César. Obrigado. Eu não posso aqui deixar de agradecer, então, mais uma vez ao escritório Pironte Advogados, aqui nossos apoiadores, o pessoal da Conecta Doc, tá? E o pessoal da Petwell, e também o Hospital Hipo e o Eco Medical Center, que são nossos parceiros oficiais dessa temporada. Muito obrigado. Eu não sei se nós temos alguma pergunta, Marcela. Que bacana. Obrigado, Camila Lopes, um abraço para você. Tá? E muito obrigado. Estamos encerrando, então, aqui, né, o nosso 23º episódio do Ser Médico Podcast, com a presença aqui do Dr. Eduardo. Muito obrigado mais uma vez. Obrigado pelo teu precioso tempo, como você falou, Imagina. É um tesouro, né? Obrigado. Eu que agradeço, né? É um prazer. Você é um profissional que eu conheço, acompanho já há bastante tempo, né? A gente já teve uma relação profissional. E eu admiro muito o teu trabalho, o teu posicionamento, né? Admiro muito esse trabalho que você faz aqui. Acho que abrir essa oportunidade para os profissionais falarem a outros profissionais sempre agrega valor. Então, sempre conte comigo para tuas iniciativas, né? Comigo, com o Pironte, com o time da Pironte Advogados, porque a gente sabe o quão sério você leva o teu trabalho e o quanto você agrega valor na vida dos outros. Que bacana. Obrigado pelas palavras. Pessoal, então é isso aí. Damos por encerrado então esse episódio e bora lá. Vamos lá.